E a primeira pergunta é do Muchai. Salve Supernovas, suave? Recentemente a Cross Guild foi apresentada, mas olhando para a obra no aspecto geral fica difícil ver em que arco ela poderia se encaixar. Que papel vocês acreditam que a Cross Guild vai desempenhar nos próximos arcos? E o que acham da possibilidade do Dave Backfight entre os Mugiwaras e a Cross Guild? Cara, pergunta muito interessante a respeito da Cross Guild, principalmente porque eu também não vejo futuro para ela. O Oda colocou esse contexto na história para dar mais riqueza para o mundo dele, mas eu também não consigo ver um lugar onde a Cross Guild vai se encaixar. Geralmente a gente como leitor sempre joga tudo pra guerra final. Ah, no arco da guerra final a Cross Guild vai se envolver com a batalha. Provavelmente todos os personagens de One Piece vão estar nesse momento, porque é muito óbvio que se o Oda não resolver todos os arcos com todos os personagens que ele tem até o momento da guerra final, ele vai jogar todo mundo lá. Mas, para dar uma resposta mais clara, eu imagino que antes da guerra final, a Cross Guild pode ter um certo papel, e talvez até depois dela. Esse papel seria colocar o mundo mais em ebulição do que ele já tá. O fato deles caçarem marinheiros e almirantes pode fazer com que eles acabem conseguindo uma cabeça muito grande, talvez um almirante, ou quem sabe até um cavaleiro sagrado. Isso colocaria a Cross Guild em um patamar muito elevado e faria jus a uma participação deles na guerra final. Até porque imagine se a Cross Guild no momento da guerra final se aproveita para pegar vários marinheiros. Seria o momento perfeito. Mas o papel que eu coloco eles pós a guerra final e que eu acho muito mais interessante é que eu acredito que o governo mundial vai ser dissolvido e a marinha, pelo menos a marinha que nós conhecemos hoje também. E já que o governo do mundo vai mudar e a marinha também vai mudar para o título da Sword, a Cross Guild teria um papel fundamental em caçar marinheiros corruptos ou os marinheiros ruins que ainda acreditam numa ideia aí do governo mundial antigo. Esse é um papel que eu vejo muito interessante para a Cross Guild e que imagino que eles possam desempenhar no futuro. Eu espero que o Oda realmente trabalhe eles, para que não seja só um grupo que ele juntou ali para dar certo papel em um momento e passar. E sobre o Dave Backfight, cara, é uma ideia muito interessante, mas entre os Mugiwaras e o bando do Shanks. Só que isso é um assunto um pouco mais pra frente. Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas. Lembrando que as perguntas vocês podem mandar na comunidade do canal ou no nosso Instagram. A gente escolhe as melhores e posta aqui. Então, sem mais delongas, vamos continuar com esse vídeo. Mas antes de irmos direto para esse vídeo, nós vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo. É um aplicativo onde você pode ver filmes, séries, desenhos, animes, jogos de futebol, conteúdo infantil e muito mais. Compatível com quase todos os dispositivos Android que existem. Nele você pode ver One Piece em excelente qualidade, sem anúncios e até ver seu time jogar no seu campeonato favorito. Uma das maiores vantagens é que esse aplicativo é livre de anúncios, então você pode ver seu conteúdo favorito sem aquelas interrupções chatas. E tudo isso na melhor qualidade de imagem, até em 4K. Incrível, né? Nós já utilizamos esse aplicativo, então baixem vocês também. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. E a próxima pergunta é do Monkey Crazy. Será que depois de tanto sofrimento, o Oda vai dar um final feliz pro nosso querido Kuma? Ou na verdade um sacrifício final o aguarda? Cara, isso é muito interessante, eu venho pensado muito isso a respeito dos próximos capítulos. Parece muito que vai ser um sacrifício final, até porque o Kuma que a gente conhece já morreu. Esse homem já não existe mais, a não ser que tenha alguma reviravolta sobre os poderes dele, e ele preservou suas memórias e a sua consciência dentro daquela bolha que a Bonnie acessa, mas eu duvido muito que tenha uma reviravolta dessa, eu acho que ele realmente partiu, e o que sobrou deve ter ali algum resquício de consciência dentro do corpo original dele, então isso dá o indício de que vai ser um sacrifício, até porque ele saiu correndo desesperado para Mary Joyce e a gente tem que ver como isso vai se dar, o que vai acontecer a partir disso. Mas eu acho que, assim como todos os outros personagens de One Piece, o final feliz vai ser para a próxima geração, ou seja, para a filha dele, ou para o próprio Luffy. Isso porque no mangá de One Piece é o que sempre acontece, sempre alguém da geração antiga que tinha um propósito, jogando esse propósito para a próxima geração e essa geração cumprindo aquele propósito. Então a Bonnie com certeza vai desempenhar esse papel e o final feliz, por assim dizer, vai caber muito mais a Bonnie. Então, bom, pra mim fica bem claro que vai ser um sacrifício e a gente vai ter uma cena bem emocionante dos últimos momentos do Kuma original, por assim dizer. Mas bom, a gente tá falando do Oda e pode ser que ele tire algum coelho da cartola e faça algo que a gente nem esperava. Mas vamos ver o que vai acontecer, o capítulo 1100 tá logo aí, então vamos ver o que o autor tá guardando pra isso. A próxima pergunta é do Colossus Gabriel. Enfim, a próxima pergunta é do Gabriel. Fala Supernovas, um ótimo trabalho com o canal, excelentes teorias e ótimas
ótimas respostas, gosto muito. Cara, muito obrigado. Inclusive eu queria dar um agradecimento especial a vocês aqui pelo apoio nos nossos vídeos. Vocês estão sempre comentando, sempre fortalecendo o canal. E inclusive um agradecimento especial sobre o vídeo do Eiichiro Oda. Graças a vocês e a participação de vocês, aquele vídeo tá crescendo muito e eu fico muito feliz com isso. E os comentários de vocês são sempre muito legais. E bom, o apoio de vocês é muito importante pra gente continuar crescendo aqui. E eu só tenho a dizer obrigado, mas vamos continuar com a pergunta. Vamos lá. Um ponto legal pra se observar, no capítulo 1064, a Bonnie alterou a idade do Luffy pra 70 anos, pro futuro que deu errado. Isso pode ter sido algum prenúncio de que algo grande ainda precisa acontecer para que aconteça o futuro que dá certo. Um forte abraço. Cara, eu achei isso muito interessante porque realmente parece que o Oda deixou algum indício ali de que possa ser o futuro que dá errado. E lembra-se do que eu falei no vídeo do Eiichiro Oda e também em outros vídeos aqui do canal? O que dá a entender é que o Luffy já tem um destino predestinado para ele. Possa ser que o futuro que dá errado é o futuro que o Joy Boy espera pro Luffy, o que o Roger esperava, o Relief esperava, enfim, todos os outros personagens esperavam pro Luffy. E esse futuro que o Luffy tem escrito pra ele possa ser o que vai dar errado, porque se você para pra pensar, o Imu também sabe de um dia certo pra algo acontecer e ele já tá se preparando pra isso. No capítulo que os Gorosei são introduzidos, ele fala justamente de que o dia tá próximo. Então é muito possível que sim, possa ser uma dica de que esse tal futuro que tá predestinado pro Luffy acabe sendo o futuro que dá errado. E isso que a Bonnie fez foi um indício deixado pelo Oda. O que quebraria esse futuro ruim é o Luffy quebrar o destino e fazer o final do jeito que ele quer fazer e do jeito que ele provavelmente vai fazer, assim como a gente comenta naquele vídeo do Eiichiro Oda e em outros vídeos aqui do canal. E eu acho que seria muito interessante se isso realmente fosse uma dica do Oda. Eu gostei muito dessa observação e com os devidos créditos eu acho que eu vou até usar isso em alguns próximos vídeos aqui do canal. Próxima pergunta é do João Victor. Fala rapaziada, sou muito fã do conteúdo de vocês. Muito obrigado, mano, tamo junto. O Vegapunk foi traído pelo governo sobre o destino dos pacifistas. Ou ele sempre soube que seriam uma arma e se aproveitou do Kuma mesmo assim? Cara, isso aqui é uma visão muito boa porque eu acho que o Vegapunk não é esse senhor bonzinho que a gente vê não. Principalmente pela feição que o Oda desenhou ele no último capítulo. Cara, isso aqui não é a cara de alguém que viu uma oportunidade boa, e sim a cara de um aproveitador. Desde o início, eu nunca caí nesse papo do Vegapunk de falar, eu tô fazendo essas armas porque eu quero o avanço da ciência. Tudo bem que, até no nosso mundo real, a guerra faz com que algumas tecnologias venham pra sociedade, e isso aconteceu ao longo dos anos. Mas ainda assim, o Vegapunk não parece ser 100% bonzinho, porque ele tinha certa amizade com o Dragon, por exemplo. Ele acreditava nos ideais do exército revolucionário, mas ainda assim, mesmo sabendo dos horrores do governo mundial, decidiu ir pro lado deles por conta da verba que ele precisava pra ciência. Tudo bem, ele acabou se vendendo pra conseguir o seu sonho, mas ainda assim, eu não acho que um homem que faz um exército de clones e acaba entregando esses clones pra um governo como esse, é um cara que tem uma índole muito boa, principalmente por alguns pontos problemáticos, inclusive sobre essa feição que o Oda desenhou dele no último capítulo. Fora que, a gente já viu o Vegapunk em vários flashbacks de alguns personagens, como o Dragon, Kuma, Sentomaru e o Kizaru, só que a gente não viu o próprio dele, a gente não sabe as intenções reais dele. Se ele é realmente um cara bom e tá se aproveitando do governo mundial pra fazer a sua tecnologia, o Oda vai dar um contexto pra isso. Mas se até o momento ele não der, cara, eu tenho um pé atrás com ele. E se ele for bonzinho, por assim dizer, a gente tem até uma teoria aqui no canal que eu já comentei e vou dar uma resumida aqui. A Guerra 66 existe pra fazer clones. O exército deles é um exército de clones que são usados como armas. Essa descoberta do fator de linhagem partiu do Vegapunk, que era algo utilizado nos robôs da Lua e que depois ele usou com Kuma, como a gente tá vendo aí no final desse flashback. Acontece que o nome Guerra 66 me remete muito à Ordem 66 que acontece em Star Wars, que é o momento do contra-ataque contra os Jedi usando os clones, assim exterminando todos eles e vencendo a batalha que acontece em Star Wars. Se você não conhece, eu até recomendo que veja os prequels. Não são os melhores filmes do mundo, mas, bom, pelo menos dá um contexto legal do mundo de Star Wars. Mas enfim, a ideia seria que o Vegapunk e o Dragon, de certa maneira, tem um plano para usar os robôs do Kuma, ou isso foi até um plano junto com o próprio Kuma, para usar esses robôs como um contra-ataque contra o governo mundial. Imagine, por exemplo, a guerra final, uma grande batalha que possa acontecer antes desse evento. O governo mundial tá pronto para usar os serafins, as suas armas, e aí o Dragon e o Vegapunk dão uma ordem e todos esses robôs se voltam contra o governo mundial. Isso seria simplesmente perfeito e a referência perfeita à Ordem 66 e a Star Wars, que o Oda gosta bastante. Ele já comentou sobre isso em algumas entrevistas e até no estúdio dele tem várias miniaturas de bonecos de Star Wars. Então, cara, eu imagino sim que o Oda pode acabar fazendo isso e seria um destino legal pro Vegapunk se ele for realmente um bom personagem, mas como eu já falei, sempre tô um pé atrás com ele. A próxima pergunta é do Telecom. Bom, essa pergunta que vocês estão vendo aí no vídeo. Salve Supernovas. Eu andei pensando e vocês acham que é possível que aquele robô gigante foi construído pra ser o Joy Boy? O motivo pode ser que havia muitos anos desde a última vez que o Joy Boy apareceu. Então alguém de alguma forma tentou criar uma mecânica pra ser o novo Joy Boy. Porém, acabou não dando muito certo. Ou era o que eles pensavam, até porque o Joy Boy retornou, assim fazendo o robô despertar de alguma forma. Cara, eu acho isso muito interessante. Por dois motivos. Kuma e esse robô tiveram um mesmo reflexo. Prestem muita atenção nisso. A Marinha
invade Egghead e um Gorosei estava dentro desse navio. O Luffy, que é o Nika, tá em perigo. E quando o Luffy começa a entrar em perigo, é o momento que aquele robô se move. Ele tem um movimento súbito e inclusive a gente não viu o que esse robô fez até agora. E quando o Luffy ficou numa situação de perigo contra o Kizaru e contra o Gorosei, o robô se moveu. E isso só aconteceu há séculos atrás, quando o robô subitamente invadiu Marijose. E esse foi o momento que os Tritões, pela primeira vez, entraram para a reunião do Reverie. Poseidon e Joy Boy, que é a Shirahoshi, e o Luffy são os dois soberanos profetizados, certo? O robô se moveu quando a sereia ficou em perigo ou os Tritões. Tá se movendo agora com o Luffy. E o Kuma teve o mesmo movimento. Ele simplesmente saiu maluco para Marijose. Pode ser que esse robô e a tecnologia do século perdido funciona da mesma maneira que o Zunisha e o Luffy. Quando o coração do Luffy bateu, foi quando o Zunisha escutou a voz e foi até lá. Então eu não acho que o robô era para ser o Joy Boy ou foi feito para isso. Eu acho que ele foi criado para o propósito do Joy Boy, para ser uma ferramenta de proteção para ele. Eu acredito muito que a única saída que eles possam ter nesse momento com o Saturn lá é o robô entrar no meio da batalha. Seria até muito bacana se o Saturn tivesse uma fala em relação a isso, que aquele robô finalmente cumpriu o propósito dele de alguma maneira. E esse movimento súbito pode remeter justamente ao propósito para qual ele foi criado, que é proteger o Joy Boy. A próxima pergunta é do Muchai. Salve Supernovas, suave? A Jolly Roger dos Piratas do Barba Negra possui 3 caveiras e ao redor vários ossos cruzados. Se reparar bem, esses ossos parecem bastante com o símbolo que vemos em vários lugares da obra, o símbolo do sol. Será que pode haver alguma ligação da Jolly Roger do Teach com esse símbolo? Cara, tem uma ligação muito mais interessante até do que essa. As 3 caveiras aparecem na roupa do Ors, e o Ors veio de um país gélido, e ele era um gigante ancestral. O que torna interessante aqui é que na roupa do Ors, na tanga do Ors, também tem uma cruz. Eu até discuti com alguma pessoa que comentou num vídeo passado aqui sobre essa cruz. E a cruz que tá na roupa do Ors pode não ser a mesma ou o mesmo tipo de desenho que tá em algumas Jolly Rogers ou como a do Barba Negra. Mas é muito interessante notar as 3 caveiras. O Barba Negra tem muitas coisas em volta do número 3. Ele geralmente aparece com 3 armas na cintura, as 3 caveiras na sua Jolly Roger, 3 anéis nas mãos, às vezes até 3 buracos nos dentes. É muito louco como o Oda coloca esses detalhes. E bom, aquilo que todo mundo teoriza, ele tem 2 frutas, provavelmente vai ter a terceira, que é o último tipo que falta, a Zoan. Mas eu acredito sim que o Barba Negra sabe ou tem algum tipo de conhecimento a respeito do símbolo solar. Isso porque, assim como você falou, os ossos que tem na Jolly Roger compõem ali os pontos exatos do sol que a gente já viu em tantos lugares da obra. O curioso nisso e no símbolo que ele usa a respeito do sol é que o Teach, ele nunca quis necessariamente a liberdade ou quis ser o Joy Boy, pelo menos ele não falou isso até o momento da história. Mas é muito curioso que ele segue exatamente os passos do Zebek. O nome do seu navio é Sabre de Zebek, ele quis fazer do seu território Hashinozu, que foi aonde os Piratas Rocks foram originados, e o que foi dito na história é que o Zebek mexeu com os tabus do mundo, e por isso God Valley foi apagada, provavelmente junto com o Rocks. E isso só acontece com personagens ou com raças ou povos, enfim, que tem a ver diretamente com o Joy Boy. Os Bucaneiros e os Lunarianos eram povos que, de geração em geração, contavam sobre a lenda do Joy Boy. Acontece que todos eles foram extintos. Existem reinos ao redor do mundo de One Piece que esperam pelo amanhecer, mas não necessariamente pelo Joy Boy. E esses reinos não foram extintos. Eles foram atacados, alguns deles se protegem do governo mundial, mas não foram necessariamente extintos. Assim como Shandora, por exemplo, que foi atacada, conseguiu proteger o Poneglyph, mas eles não foram extintos como povo ou como raça, o que foi diferente com os Bucaneiros e os Lunarianos. E essa tal extinção ou apagar da história aconteceu com o Zebek porque ele mexeu com os tabus do mundo. Logo, associando as duas coisas, provavelmente Zebek sabia sobre o Deus do Sol ou sobre o Joy Boy. E se o Barba Negra segue exatamente os passos de Zebek, uma coisa liga a outra, né? Provavelmente ele deve ter algum conhecimento a respeito da vida do Zebek e algum dos tabus que ele tenha descoberto. Talvez o Barba Negra incorporou realmente aqueles ossos cruzados, fazendo os pontos que ligam o Sol, e as 3 caveiras tinham algum envolvimento com o século perdido, assim como estava na roupa do Ors, e também tem algum simbolismo a respeito do Deus do Sol, já que também aquela cruz que aparece na roupa do Ors aparece na capela do Kuma e também no símbolo dos Kozuki. Então realmente tem muitas ligações aí pro Barba Negra não saber disso. Até porque, parando até pra pensar, eu acho que o Barba Negra sabe até demais. Porque em muitos momentos da obra, ele fala dos feitos do Luffy como obras do destino. E ele é sempre enfático nisso. Quando ele se separa pelo Knock-Up Stream, Barba Negra fala que foi uma obra do destino. No encontro deles em Impel Down e em alguns outros momentos quando Barba Negra lê os jornais do mundo de One Piece. Então, cara, eu acho sim que o Barba Negra sabe a respeito do Nika, sabe a respeito do Joy Boy. E muito provavelmente deve ter até algum conhecimento sobre o destino. Afinal, ele é bem enfático com isso na pessoa do Luffy. Então vamos ver o que o Oda tá guardando pra esse personagem, e eu espero que ele não seja só aquele vilão caricato que quer dominar tudo.
E é com essa pergunta que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, comenta aí embaixo se teve algum detalhe que eu deixei passar, ou se tem algum detalhe que você quer adicionar nas teorias que eu falei. Inclusive os principais comentários eu vou estar dando uma olhada e responder, e podem aparecer até no próximo vídeo de perguntas, fiquem atentos a isso. Também nos sigam no Instagram, como eu já falei no início do vídeo, para mandar suas perguntas por lá, e também na comunidade do canal. Não esquece de se inscrever para aumentar nossa recompensa no YouTube, isso nos dá um apoio danado. E é isso, galera, valeu!